Olá, esta é a primeira aula prática do nosso curso e nesse primeiro módulo vamos estudar sobre como fazer pesquisas eficientes na web. Vou estar utilizando o material de apoio aqui para nós ter um norte de quais vão ser os tópicos que vêm a seguir. Então, a primeira coisa que vamos ver dentro desse assunto de pesquisas eficientes na web será estratégias de busca para pesquisas no Google. Uma dessas estratégias, elas se utiliza das aspas para tornar os resultados das pesquisas mais eficientes. Eu vou estar mostrando tudo aqui na prática, que vocês vão conseguir assimilar melhor à medida que vocês estiverem vendo. Então, vamos aqui no Google e eu vou colocar um tema aleatório. Tecnologia. Pronto. E vou estar fazendo a pesquisa aqui. Então, eu pesquisei por IA, tecnologia do futuro, e o que me retornou? Futuro da IA, certo? Como vai ser a IA no futuro, quais são as tecnologias do futuro, alguns vídeos e isso daqui, ó, futuro da inteligência artificial, impacto nos modelos e etc. Agora, eu vou fazer esse mesmo tipo de pesquisa, deixa eu voltar aqui no Google novamente, só que com as aspas, para vocês verem a diferença que acomete. Ele me sugeriu o mesmo tipo de busca, assim como da última vez. Porém, se nós descermos aqui, vocês vão ver que dentro dos resultados da pesquisa que foram fornecidos, eles têm palavras exatamente iguais a que eu coloquei ali entre parênteses. Então, ó, IA, tecnologia do futuro. Aqui é a mesma coisa, IA, tecnologia do futuro. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre algum tipo de assunto específico, vocês podem colocar ele entre aspas, porque vai trazer exatamente a mesma coisa daquilo que vocês colocaram entre aspas. Normalmente, quando a gente coloca palavras sem as aspas, o algoritmo do Google, ele vai nos sites, nas páginas, e ele procura. Tipo, esse site, ele contém as palavras que, independente da ordem, palavras que constam na pesquisa dele, na solicitação que ele fez. E ele retorna. Então, por isso que normalmente vem muitos resultados. Se vocês virem aqui, ó, isso tudo aqui são números de resultados que veio, não números assim. Cada número desse vem uma série de listas de resultados. Então, assim, desde que aquela página específica tenha essas palavras, o Google retorna para nós. Mas, quando a gente coloca entre aspas, ele retorna exatamente os sites, as páginas que contêm aquela palavra como um todo. Então, dependendo do assunto que você estiver pesquisando, é um recurso interessante porque ele te traz mais precisão. Mas aí vocês precisam ver que tipo de assunto, precisam ter uma noção de que, por exemplo, será que isso não vai limitar um pouco a minha busca ou será que vai tornar ela mais efetiva? E aí, se limita ou torna mais eficaz, vai depender muito do contexto da pesquisa de vocês. Então, o que eu estou fazendo aqui, e vai servir para todas as dicas que eu der, é testem. Porque, às vezes, um recurso ele pode ser não tão eficiente para uma pesquisa e pode ser ótimo para outro tipo de pesquisa, certo? Mas agora você já tem o conhecimento de como tornar a pesquisa ainda mais precisa. O segundo tópico que vamos aprender é como utilizar um operador OR, que é mais ou menos o seguinte. Vamos aqui de novo. Deixa eu subir aqui em cima. Eu vou fazer uma pesquisa, como por exemplo, eu vou pesquisar sobre a Revolução Industrial. O que normalmente, digamos que eu tenho um trabalho, o professor passou, que é para eu saber sobre a Revolução Industrial e sobre a Revolução Francesa. Então, normalmente, o que as pessoas fazem? Vou pesquisar primeiro sobre a Revolução Industrial. E aí, pesquisa. Revolução Industrial. Revolução Industrial, ok. Revolução Industrial, resultados de Revolução Industrial. E aí, depois, o que as pessoas fazem? Beleza, já pesquisei sobre Revolução Industrial, agora eu vou pesquisar sobre Revolução Francesa. E aí, retorno o resultado.
Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar revolução... Eita, eu coloquei duas revoluções aqui, né? Ignorem. Revolução Francesa ou... A gente coloca esse aqui. Revolução Industrial. Ai, meu teclado é horrível. Mas enfim. Pronto, vocês vão ver o que vai acontecer. Nos resultados de pesquisa, vai vir sempre páginas, textos, matérias que tragam sobre essas duas revoluções. Então, observem aqui, por exemplo, está trazendo tanto sobre a Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial. Então, observem que meio que vocês conseguem... como é que eu posso dizer? Vocês conseguem dois tipos de fontes de pesquisa com uma única pesquisa só. Não sei se fizeram sentido para vocês, mas em vez de vocês terem dois trabalhos pesquisando de forma separada a Revolução Francesa e depois a Revolução Industrial, vocês podem simplesmente colocar o conectivo ou, e aí o resultado já vai lhe trazer essas duas pesquisas no mesmo texto. Revolução Industrial, Revolução Francesa. Eu recomendo que vocês coloquem esse ou quando forem tópicos que tenham uma certa similaridade entre eles. Por exemplo, revoluções. Então, vocês podem colocar o conectivo ou. Ou se vocês estiverem pesquisando, por exemplo, por algum tipo de assunto, um tópico, em que pode ser utilizada a palavra de dada forma ou de outra, sabe? Então, às vezes você, sei lá, colocou uma palavra na sua pesquisa e não apareceu com aquela palavra, não houve tantos resultados. Mas aí depois o que é que a gente faz? A gente coloca outra palavra para ver se os resultados aparecem mais. Então vocês podem utilizar nesse caso o conectivo ou, porque aí já vai, se não tiver resultado com uma palavra, vai ter com outra e vai tornar a pesquisa de vocês muito mais eficiente. Em vez de vocês estarem fazendo duas pesquisas de forma separada, vocês vão estar fazendo uma única pesquisa com duas pesquisas com um único trabalho. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é isso. Tentem praticar. Eu vou dar outro exemplo e depois tentem praticar com temas que vocês quiserem, tiverem interesse. E vocês vão entender na prática como é que isso funciona, tá? Aqui eu só tô passando conhecimento para vocês, tipo, olha, tem esse conectivo que vocês podem colocar, tem essas aspas, mas aí isso só vai fazer sentido, só vai ficar fixado na cabeça de vocês uma vez que vocês tentem reproduzir, tá bom? Vamos aqui colocar outro exemplo que vai ser sobre o clima tropical. Então, imagine que eu pesquiso sobre o clima tropical e não traz tantos resultados. Então, eu posso colocar, sei lá, outro tipo de clima. Eu quero saber ou sobre tropical ou sobre o equatorial. Ou digamos que eu quero saber sobre os dois. Isso não significa que vai me trazer ou um ou outro. Significa que onde tiver uma palavra ou outra palavra, tá excelente. Se tiver só uma, ok. Mas às vezes pode acontecer de ter a outra. Se tiver só uma, vai ser a mesma coisa de eu ter feito a pesquisa com somente aquela palavra. E se tiver as duas, significa que eu vou economizar tempo nas minhas pesquisas. Então vejam só, aqui nesse resultado ele mostrou há 3 tipos de clima no país, e aí ele fala equatorial, tropical e equatorial. Foi justamente os dois que eu coloquei aqui em cima. Vamos descer aqui mais um pouco. E aí vocês vão ver que às vezes as palavras que eu coloquei aqui na pesquisa, elas não vão aparecer aqui no título. Mas se vocês olharem aqui embaixo, no meio do texto, vocês vão ver clima. E aí vai ter tanto equatorial. Então, observem que não necessariamente vai ser na mesma ordem, tá? Mas vai ter, sim, essas palavras. Equatorial e clima tropical. Aqui é a mesma coisa. A gente tem equatorial, a gente tem tropical e a gente tem um clima. Então, percebem que ou eles vão trazer somente um, aqui, por exemplo, é do equatorial, ou eles podem trazer os dois. Aí agora vamos para a próxima dica. Descobrir significados e sinônimos de uma palavra. Às vezes, quando a gente está lendo um texto, por exemplo, tem algumas palavras que a gente não consegue entender qual o significado. Então, o que a gente faz? Normalmente, a gente pesquisa no Google, sei lá. Deixa eu pensar aqui em uma palavra. Tá, vou colocar aqui carrapato.
Observem que de cara apareceu a imagem de um carrapato. Vamos ver se aqui vai aparecer algum significado. Tem pesquisas sobre textos sobre os carrapatos, qual tipo de carrapato é, enfim. Ok, não apareceu nada. Então, às vezes fazemos, sei lá, o que significa a palavra carrapato. Então, algumas pessoas, elas tendem a pesquisar dessa maneira, escrever, tipo, como se realmente estivesse perguntando para alguém. Mas aí, uma tática que vocês podem utilizar é simplesmente colocar a palavra significado e depois seguido da palavra que vocês querem saber. Carrapato. E vocês vão ver que, vocês não precisaram colocar o que significa carrapato, aquela pesquisa extensa. Vocês colocaram só uma palavra-chave, digamos assim, que é o significado, e logo em seguida a palavra que vocês querem saber o significado. O Google, que ele tem os algoritmos, um modo de pesquisa bem sofisticado, ele vai entender, beleza, aquela pessoa ela colocou a palavra-chave significado, então ela quer saber o significado da palavra que vai vir em seguida. Então, tipo, ele vai propor essa eficiência na pesquisa para vocês. Agora, digamos que vocês querem saber um sinônimo. Da mesma forma, em vez de você colocar qual o sinônimo da palavra carrapato, vocês podem simplesmente colocar assim, sinônimo de carrapato. E vocês vão ver que já vai retornar aqui, ó, bicho de galinha, nem eu sabia. Piolho, enfim. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu vou colocar significado, já tá aqui. Agora eu quero saber o significado da palavra leão. Pronto. Esse aqui é o segurança da noite passada. Leão, significado, traduz sabedoria, poder e justiça, mas também orgulho, domínio e segurança. Não era bem esse significado que eu queria saber, não. Eu queria saber se ele era um animal, alguma coisa do tipo, mas está valendo. Agora eu quero saber qual é o sinônimo de leão. Indivíduo arrogante, valente. Pronto. Então, aí outra dica, para quando vocês quiserem saber o significado de uma palavra no texto que vocês acabaram de ler e não estão conseguindo entender, não precisa fazer uma pesquisa grande. Vocês podem colocar simplesmente significado e o nome da palavra. Aí eu quero saber o sinônimo, porque eu estou escrevendo aqui um texto e eu tendo a repetir várias vezes a mesma palavra. Então, vou mudar um pouquinho e vou colocar sinônimo. Então, vocês simplesmente colocam sinônimo e a palavra que vocês querem ver o sinônimo dela. Vamos para o próximo tópico, fazer buscas por arquivos específicos. Às vezes, a gente vai muito do contexto do aluno, tá? Às vezes, o que eu vou explicar aqui e mostrar para vocês, a realidade de um aluno não faça tanto sentido, porque ele não precisa desses tipos de pesquisas, mas para outros alunos vão fazer. Então, por isso que eu estou trazendo coisas aqui que talvez para alguns não vai fazer sentido, tá? Mas aí para outros vão. Bem, então digamos que eu vou fazer uma pesquisa, mas eu não quero que seja, sei lá, esses textos da internet, eu quero que seja um PDF, porque normalmente o PDF tende a ser uma pesquisa mais precisa no sentido assim, foi mais estudada, tipo um artigo, alguma coisa do tipo. Então, alguma coisa que foi publicada no meu acadêmico, enfim. E aí eu preciso que seja um PDF, isso vai da realidade de cada pessoa, né? Professores, por exemplo, tendem a utilizarem bastante material em PDF, porque o assunto ele tem que ser mais completo, enfim, não é uma página de um site falando sobre aquele assunto de forma resumida, porque o site, já pensou um site ter o equivalente a 15 páginas em PDF para a pessoa ler sobre determinado assunto? O pessoal ia correr de lá e buscar um que tivesse menos assunto. Mas quando a gente procura por PDF, a gente não está preocupado tanto pelo tamanho, mas sim o quanto que de informação aquele PDF vai ter. Então, vamos lá, digamos que eu quero, sei lá, eu vou pesquisar o Pequeno Príncipe. Príncipe, de forma normal. Ok, já veio uns resultados aqui. Amazon, ok. Isso aqui veio um PDF excelente, que ele já retornou. Esse aqui não necessariamente é um PDF, é só falando sobre.
Esse aqui também falando sobre o que, ok. Agora, dessa outra guia, eu vou colocar a mesma coisa sobre um Pequeno Príncipe. Agora, eu vou colocar essa palavra-chave. Deixa eu ver aqui a palavra file. Type. Ponto. PDF. Basicamente, essa palavra-chave que eu coloquei aqui significa tipo de arquivo. E aí eu quero que seja um tipo de. Eu quero que essa pesquisa que eu coloquei aqui, independentemente do que seja, no meu caso foi o Pequeno Príncipe, eu quero que essa pesquisa ela seja retornada em um tipo de arquivo em PDF. E aí essa palavra aqui que eu coloquei significa justamente isso, tipo de arquivo, e aí depois de 2 pontos, no meu caso eu pedi que fosse PDF. Vamos ver a diferença de resultado que vai gerar dessa forma, colocando. Então, aqui eu tenho diretamente o PDF, ok, lá também apareceu. Aqui, logo em seguida, vai vir PDF, aqui vai vir PDF, aqui vai vir PDF. Então, o que, que vocês percebem aqui? Que a constância, o resultado, ele vai vir com muito mais resultados de PDF. Aqui, o resultado estava mais amplo. Eu só pedi pelo título. Então, tudo que tiver título, ele vai me trazer. Mas a partir do momento só que ele traz PDF também, tá? Mas ele vai trazer assim de maneira mais geral. Vídeo, um texto normal, em PDF e etc. Já quando eu coloco dessa forma, os resultados eles vão ser mais precisos em PDF, que seria dentro do contexto que eu pedi, no caso. Aí digamos que eu quero que, não quero que seja em PDF, eu quero que seja, sei lá, em documento do tipo doc. E aí vocês vão ver que seria o equivalente ao Word. E aí vocês vão ver que vai estar retornando aqui, ó, um documento do tipo doc. Vou repetir novamente. Tentem, à medida que vocês estiverem vendo essas aulas, ok, entendi esse conceito. Tentem reproduzir, mas com o título do agrado de vocês, tá? Não necessariamente precisa ser. Se vocês quiserem, pode ser o mesmo que eu estou colocando aqui, mas vocês também podem renovar, pensando em outro tipo. E aqui, lembrando, pode ser qualquer tipo de documento que vocês imaginarem. Eu quero um PDF, vocês colocam PDF. Eu quero um documento, sei lá, do Word, seria ponto .doc. Eu quero um Excel, que é X alguma coisa. Vocês podem colocar tudo aqui, ok? Qual vai ser o próximo tópico? Filtrar por datas. Às vezes, o professor pede que a gente pesquise sobre algum tipo de conteúdo. Então, eu vou colocar, sei lá, lixão em... sei lá, o lixão em Alagoas. Lixão... Ok, lixão em Alagoas. Só isso. Ou só lixo. Deixar assim, lixo em Alagoas. Ok, retornou alguns resultados. Então, eu tenho aqui um resultado aqui que é do mês 4 de 2023. Eu tenho outro resultado aqui, que aqui não está nem mostrando a data, ok, aqui também não está, enfim. Aqui também, aqui está mostrando que é de 2023. Então, o que eu quero explicar com vocês é o seguinte: às vezes, os professores passam que a gente pesquise sobre um determinado assunto e a gente pesquisa, vai lá no Google Pesquisa e a gente tende a abrir os primeiros resultados, né? Porque eles estão aqui, subentende-se que são os mais relevantes. Mas, se vocês lerem a notícia e ela for de, sei lá, 3, 4, 5 anos atrás, talvez ela não faça muito sentido hoje em dia, dado que a situação do lixo em Alagoas, ela pode ter mudado de 3 anos atrás para os dias de hoje. Então, o que é recomendado que vocês façam? Busquem por as notícias mais recentes possíveis. Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Normalmente, algumas pessoas fazem, sei lá, coloca o ano 2024, por exemplo. Mas uma maneira mais, digamos assim, interessante de se fazer isso seria utilizando esse recurso aqui de ferramentas. A gente vai colocar aqui e a gente vai, cadê o período aqui? Aqui, em qualquer data. Então, vejam que por padrão, os resultados estão aqui dizendo que retornem em qualquer data. Então, a gente não definiu
um intervalo de tempo, por exemplo. Mas, se eu quiser que seja no último ano, último mês, última semana, tá. Eu quero que os resultados da pesquisa do lixo seja do último mês, porque eu quero resultados bem recentes mesmo, para eu saber o que está acontecendo na atualidade. Então, eu vou clicar aqui e vocês vão ver a diferença dos resultados. Ó, observem que aqui já tem até um vídeo, foi postado há uma semana atrás. Aqui foi de 3 dias. Aqui foi de 12 horas. Observem aqui que essa matéria aqui da Prefeitura de Maceió foi dia 16 de novembro. Aqui também, dia 16 de novembro deste ano. Também 16 de novembro esse daqui. Aqui foi 4 dias atrás. Aqui foi dia 19 de novembro. E aqui foi em dia 14. Então, vocês perceberam que, tipo, a diferença de quem pesquisa sem filtro, digamos assim, vai retornar as notícias de qualquer período, e quem utiliza filtro, que vai trazer as notícias mais recentes. Então, se vocês estiverem pesquisando, dependendo do tema que vocês estiverem pesquisando, sempre utilizem esse recurso. Eu acho ele muito interessante. Vamos ver o que mais temos nessa primeira parte. Ok, agora a gente vai para a segunda parte desse primeiro módulo, e é como fazer uma pesquisa por imagem no Google. Então, vamos lá. Vou fechar uma dessas guias. Observe o seguinte, eu quero, sei lá, tô sem ideia aqui. Tá, eu vou pesquisar por gato. Mas gato, todo mundo sabe que é um gato, né? Mas o que vale é vocês entenderem o recurso do que eu quero mostrar aqui. Então, vamos lá. Digamos que eu tenho uma foto, um específico, imagem. Eu vou copiar. Eu vou salvar essa imagem aqui. Cadê? Vou colocar aqui. Ok, então o que eu vou fazer? Digamos que eu quero imagens similares a deste gato. Então, o que eu posso estar fazendo aqui? Eu venho aqui, pesquisar por imagem no Google. Deixa eu colocar aqui no início, que normalmente quando a gente começa a mexer no Google, tá dessa forma. Então, o que eu vou clicar aqui fora. Imagens. Pronto, aqui já tá o gato, né? Mas digamos que não tivessem. Nesse ícone aqui, ó, vejam que pesquisar por imagem. Eu vou vir aqui, ou eu vou colocar o link da imagem que eu quero que retorne similares, ou eu vou fazer o upload da imagem que tiver no meu computador. Nesse caso, eu vou fazer um upload, link em download, vou vir nessa, no gato aqui, e vou abrir. E aí, os resultados das buscas no Google nos retorna imagens similares a que eu pesquisei aqui, dos gatos. Então, observem que os gatos, eles são até da mesma cor, estão em posições similares. É interessante também esse recurso para pessoas que, por exemplo, eu queria saber que tipo de plantas são essas. Deixa eu até mostrar para vocês. Ou, sei lá, um tipo de ferramenta, sabe? Você está trabalhando em algum lugar e tem uma ferramenta específica que você não sabe o nome. Aí você pode tirar uma foto, inclusive, dessa ferramenta. Pode fazer isso pelo celular, tá? Só que nesse caso aqui, tudo que eu estou ensinando pelo computador, porque é o padrão das aulas que a gente faz aqui através do computador. Mas tudo que eu estiver ensinando aqui, vocês podem também tentar reproduzir pelo celular. E pelo celular seria a mesma coisa. Digamos que vocês estão trabalhando em algum lugar e aí tem o nome de uma ferramenta que vocês não saibam. Ou, sei lá, um tipo de tecido de uma roupa que vocês não sabem o nome. Ou, sei lá, estilo de sapato. Enfim. Ou planta, no meu caso.
Então, vocês podem tirar a foto da planta e aí vocês vão vir nesse ícone aqui de pesquisa, pesquisar por imagem, e vão fazer a mesma coisa, vão fazer o upload, que nesse caso, vocês vão pegar da galeria do celular de vocês. Como eu estou aqui no computador, eu vou pegar da minha pasta da download, porque faz de conta que, tipo, é a foto do meu celular, mas na verdade, enfim, é a imagem que eu salvei aqui para servir de exemplo. Eu vou pegar observem que tem várias plantas aqui aleatórias e eu vou pesquisar. Cadê? Eu vou pedir para retornar. Aí vem esse cactozinho mesmo. Pronto, então deixa eu fazer de novo. Salvar a imagem como. Ok, mas eu também vou fazer de outra forma. Vou copiar o endereço dessa imagem. Pronto. Vamos novamente aqui em imagens. Ok, então observem que aqui as imagens estão bem aleatórias. Vou vir aqui e eu quero que eu pesquisar por essa imagem específica, por essa foto. Eu não sei o nome da planta, enfim, ou da ferramenta, ou do estilo de roupa. Então, observem que aqui ele vai me retornar resultados parecidos com o que eu pedi, incluindo o nome delas. Por exemplo, aqui está dizendo que é uma orelha de coelho. Para mim, isso era palma, né? Mas ok. Acho que pode ser um tipo de palma que se chama orelha de coelho. Enfim, e aí com isso vocês podem ficar sabendo qual é o nome das coisas ou coisas parecidas. Digamos que vocês querem, sei lá, identificar. Vocês têm uma imagem, beleza. No trabalho de vocês tem algum tipo de imagem, essa imagem está desfocada. Isso serve bastante, inclusive. E aí vocês podem pegar aquela imagem específica, jogar no Google Imagens, que é para ver se vocês encontram resultados daquela imagem numa qualidade melhor, por exemplo. Isso vai muito da necessidade de vocês. Não se restringam, porque ela mostrou com planta, só vai servir para planta. Não. Se vocês tiverem imagem, vocês quiserem saber informações daquela imagem, imagens parecidas ou alguma coisa do tipo, vocês podem fazer isso daqui. Outra forma de pesquisar também é através do link. O celular faz mais sentido a gente fazer enviar a imagem que a gente quer saber, mas pelo computador a gente também pode clicar aqui, colocar o link da imagem e vai fazer a mesma coisa. Mas pelo celular o envio é mais coerente, certo? Vamos ver qual é a próxima coisa que a gente vai aprender aqui. Notícias no Google. Tá, novamente, nós estudantes, ou que não seja estudante, mas é importante que a gente, quanto indivíduos, na sociedade, estejamos sempre por dentro das últimas notícias. Claro que tem pessoas que vão preferir algum tipo de notícia específica, como por exemplo, eu prefiro de futebol, o outro prefiro resumo de novela, eu prefiro de tecnologia, o outro prefere de jogos, e assim sucessivamente. Mas como fazer para a gente ter um canal que nos traz essas notícias? Normalmente, algumas pessoas, sei lá, eu gosto muito do Olhar Digital, e aí sempre lê as notícias daquele site específico. Mas é interessante que a gente não se prenda a somente um tipo de jornal, a gente não ficar meio que dependente apenas daquele ponto de vista, sabe? É bom que nós, quando fosse saber de notícias, soubesse de diversos tipos de canal, porque às vezes a mesma matéria, o mesmo assunto é abordado de maneira diferente de um jornal para o outro. Então, é interessante que a gente veja de tudo que é canal. E aí, um recurso, inclusive do Google, que nos permite estar sempre atualizados, é o Google Notícias. Vocês vão vir aqui, observe que até então tudo que eu estou ensinando para vocês, vocês nem precisam estar logados na conta do Google de vocês. Vocês vão vir simplesmente aqui nesses pontinhos e no meu caso, o ícone do Google Notícias se encontra aqui. Posso ser que algum de vocês, não esteja aqui esse ícone, então vocês vão pegar isso aqui, clicar
barrinha de rolagem e vão ver se vocês encontram esse íconezinho aqui, tá? E aí tem nome notícias. Possa ser que eles estejam aqui embaixo. Ou aqui, nessa outra parte aqui, nessa outra seção. E aí, o que eu indico para vocês? Se for um recurso que vocês vão sempre estar pesquisando, é chato ter que rolar essa barrinha para baixo toda vez. Então, vocês podem simplesmente clicar no ícone em questão, segurar e arrastar. Aqui não vai arrastar porque eu não estou logada na conta. Mas se eu tivesse... Deixa eu ver se tem alguma conta salva aqui. Não vai ter. Mas enfim, voltando aqui. Se vocês estiverem com a conta de vocês logados, vocês vão entender. É só vocês segurar, clicar e arrastar e vocês vão ver que vocês vão poder mover esses íconezinhos. E aí vocês movem de modo que eles possam ficar aqui em cima. Que aí toda vez, as próximas vezes que vocês forem procurar por esse ícone, ele vai estar exatamente onde você posicionou, certo? Uma dica aí para a galera não perder tanto tempo, sabe? Nosso dia a dia, principalmente hoje em dia que as coisas estão muito aceleradas, todo o tempo que a gente economizar nas nossas pesquisas e em tudo que a gente faz é melhor para nós, sabe? Faz com que sobre mais tempo para que a gente possa fazer outras coisas. Enfim. E aí, essa dica é uma delas. Mas vamos lá, voltando. Então, vocês vão vir aqui no Google Notícias e basicamente é um canal que reúne notícias de todos os temas e de todos os canais que existem. Então, compilado, sabe? Vocês vão ver notícias de tecnologia, não só de um único site específico, de um único jornal. Vocês vão ver de vários jornais. E aí vocês podem escolher de qual jornal você quer ver aquela notícia específica. Então, aqui vem a página inicial, vem algumas notícias. Mas, digamos, aí vocês podem simplesmente sair procurando. Aí eu quero ler, sei lá, vocês começam a ler o título da notícia e ver se vocês se interessam por ler. Vocês podem fazer isso. Ou se vocês tiverem preferências, por exemplo, eu gosto bastante de saber sobre ciência e tecnologia. Eu posso simplesmente clicar aqui numa seção que eu tenho interesse e vai estar me retornando, em vez de retornar notícias sobre absolutamente tudo, sobre futebol e alguma coisa do tipo, moto, carro, que é coisa que para mim não interessa tanto, vai trazer somente sobre ciência e tecnologia, porque foi, digamos assim, a categoria que eu escolhi. Então, vocês podem vir aqui, ó, ciência e tecnologia, e vai estar trazendo aqui notícias do iFood, anuncia mudança no código de entrega, entenda como irá funcionar. Clássicos, lendários, Black Friday, gaming, enfim, tudo que for voltado à tecnologia e ciência vai estar aqui. Aí, digamos que eu quero saber, sei lá, sobre esporte. Então, vocês clicam aqui na seção de esporte e vai trazer notícias específicas para o que vocês escolheram. Ah, eu quero saber sobre saúde, da mesma forma. Mas digamos que vocês querem saber de um tema específico que não esteja aqui. E agora, o que eu vou fazer? Vocês podem pesquisar aqui. Então, por exemplo, novamente eu vou pesquisar sobre inteligência artificial. É um assunto que eu tenho gostado bastante de ler ultimamente. E pronto, vocês colocam aqui o título da pesquisa que vocês querem e aí retornam somente notícias daquele tipo. Então, por exemplo, aqui, inteligência artificial, última notícia, 2 alunos são denunciados por usar IA para trabalho escolar. O futuro da IA. A questão dos diferentes canais que eu tinha mencionado é que, por exemplo, aqui, digamos que é um compilado de notícias que fala sobre o futuro da IA. Então, vocês vão ver que aqui, ó, é num site Olhar Digital, aqui é Infomoney, aqui é Época Negócios, aqui é CQCS, enfim. Vocês não vão ficar presos na bolha. Pronto, agora digamos que, tá, beleza, eu quero saber sobre inteligência artificial, agora eu quero saber sobre robô, por exemplo. Aí a gente vai, pesquisa aqui, robô. E aí vai retornar.
Mas vocês podem fazer o quê? Simplesmente colocarem que vocês querem saber sobre inteligência artificial e sobre robô. E vocês podem refinar isso ainda mais. Eu quero que seja notícia sempre atualizada, sei lá, das últimas 24 horas. E aí vocês podem vir aqui, ó, pesquisa avançada, bem parecido com o que eu ensinei com vocês lá nas pesquisas no Google, né? Para nos retornar resultados de um período do tempo. Então, digamos aqui, por exemplo, eu quero saber o seguinte, eu quero que tenha no título IA, eu quero que tenha falando sobre, sei lá, robôs, eu quero que tenha falando sobre jogos, que eu sou uma pessoa que vou misturar tudo aqui. Pronto, tá bom. E eu quero que seja notícias, sei lá, das últimas 24 horas. E aí eu posso simplesmente fazer esse filtro e aí vocês vão ver que vocês vão ter notícias que contém esses 3 temas aqui: inteligência artificial, robôs e jogos, e que sejam de até 24 horas. Aqui tem o equivalente a um dia, porque o código deles é formado dessa maneira. Mas enfim, aqui está falando sobre que o agronegócio brasileiro vai utilizar robôs IA para análise no campo. Sim, ó, isso foi de 7 horas atrás. Aqui tá falando sobre um robozinho, foi de 23 horas atrás. Profissionais da saúde recebem informação em cirurgia robótica. Ok, robô no momento distópico. No momento distópico, convence outras máquinas a se revoltarem contra os cidadãos e fugirem. Nossa, que top. Isso foi há 3 horas atrás. Então, observem que é uma fonte de notícias que vocês podem saber sobre absolutamente tudo, que vocês podem filtrar por temas específicos que vocês se interessam e por temas também. Então, observe que, tipo, desses assuntos aqui, eu poderia colocar, por exemplo, aqui, das últimas 24 horas eu acho que limitou demais. Então, em vez de colocar vírgula, deixa eu fazer um teste e colocar conectivos all, porque eu acho que, tipo, não necessariamente precisa ser os 3 assuntos na mesma notícia, mas desde que venha a notícia ou de inteligência artificial, ou de robôs, ou de jogos. Vamos ver se o resultado ele tende a ampliar um pouco mais? Não, pior que aqui ele não ampliou, não. Então, o que a gente pode fazer é aumentar mesmo o período. Então, tá, eu quero que seja da última semana. 24 horas também não teve muitas notícias. Mas pronto. Isso aqui foi de ontem. 4 dias, ó. Então vocês observem que realmente ele ampliou mais o campo de busca. A câmera de segurança flagra momento em que um robô com IA convence os outros a pararem de trabalhar. Nossa, eu fico entusiasmada com isso. A nova IA generativa cria música, voz e sons com qualquer texto. Não é ficção científica, bots e IA que conversam, flertam, criam personagens, ganham popularidade e assim vai. Então, bem, é isso. Utilizem esses recursos aqui como vocês acharem melhor. Vamos ver qual é o próximo tópico. O Google Tradutor. Ok. Às vezes. Pronto, vamos começar pelo. Calma aí, deixa eu pensar aqui num tema. Tá. Seguindo a ideia do Google Tradutor. Vocês estão lendo um texto e aí do nada tem uma palavra lá que vocês não sabem o significado, uma palavra em inglês, por exemplo. E aí vocês podem, aquelas dicas que eu coloquei, significado e o nome da palavra seguido, ou sinônimo e o nome da palavra seguida. Vocês também podem fazer assim, tradução. Na verdade, eu vou fazer o contrário. Vocês querem traduzir uma palavra do português para o inglês. Então, vocês podem, sei lá, tradução de calor. E aí, o Google, ele já vai fazer essa tradução automática. Às vezes a gente está lendo alguma matéria e por algum motivo entrou, sei lá, o site que a gente abriu a página, ela está em inglês. O que a gente pode fazer? Eu não sei, tipo, eu vou sair desse site porque está em inglês e eu não sei ler inglês. Tem como nós traduzir aquele texto. Então, por exemplo, sei lá,
Vou colocar isso aqui bem aleatório aqui. Vai que um dia vocês caem numa página que tá em inglês e vocês se sintam perdidos e queiram fugir dela porque vocês não sabem inglês. Não se preocupem. Vocês podem clicar com o botão direito do mouse e aqui, ó, vai estar a opção de traduzir para o português. E quando vocês fizerem isso, vocês veem a mágica acontecer, certo? Às vezes, não precisa ser em texto, tá? Digamos que vocês vão utilizar algum aplicativo online e aí tem a palavras em inglês. E aí vocês podem fazer isso. Digamos assim, tem a parte português, sim, mas tem algumas palavras específicas que não foram traduzidas. Então, vocês podem fazer isso, que automaticamente vai traduzir aquilo e de boa. Deixa eu ver o que mais eu explicar. Tá. Deixa eu ver aqui. Traduzir textos, imagem. Google Tradutor. Vamos lá. Vamos traduzir textos. Observem o seguinte, eu vou abrir aqui, que traz mais opções. Eu estou aqui no Google Tradutor. E aí, vocês podem fazer a mesma coisa. Ou vocês, digamos que vocês não tenham aquela opção de a página colocar para traduzir em português, você não estiver em site. Mas digamos que vocês estão, sei lá, com um PDF que seja em inglês e vocês não consigam traduzir ele no primeiro momento. Tentaram fazer aquele recurso, mas não foi. Vocês podem copiar o texto daquele PDF, outro documento, ou enfim. Vocês vão colocar aqui o texto em inglês, vocês têm que marcar qual é o idioma e automaticamente vai acontecer aqui a tradução do inglês para o português. Se vocês queiram o inverso, tipo, eu tenho um texto em português, mas aí eu quero saber como é que seria esse texto em inglês, em francês, em espanhol, em mandarim, como vocês bem quiserem, e vocês podem escolher aqui a opção, tá? Uma coisa que eu gosto bastante é traduzir imagens, porque traduzir textos é mais fácil, né? O próprio navegador ele já nos ajuda, clicando com o botão direito da página, mas traduzir imagens, às vezes a gente não tem como. Então, deixa eu colocar aqui, tô aleatório aqui. Tá, eu vou copiar essa imagem aqui. Então, observem, digamos que... É porque isso aqui tem pouco texto, né? Mas se fosse uma imagem com bastante textos e que, tipo, tivesse em inglês, vocês poderiam fazer a mesma coisa, tá? Não importa se a imagem só tem uma palavra em inglês ou se tem o texto todo. Então, eu vou simplesmente colocar aqui. Eu vou permitir que a imagem seja copiada, colada no caso. E ela foi traduzida. Ficou horrível a imagem? Ficou, né? Meio que parece que deu um desfoque aqui, mas traduziu. Qual é o meu filme? Isso ajuda. Às vezes a gente faz aquelas pesquisas de infográficos e aí vem, tipo, os conteúdos geralmente em inglês, os resultados de pesquisas em inglês são muito mais amplos. Então a chance de vocês encontrarem pesquisas muito boas são maiores. E às vezes a gente se limita por causa do idioma mesmo, mas hoje não tem mais essa desculpa. Novamente, repito, se for uma página, traduzam a página. Se for uma imagem, vocês também podem traduzir a imagem e vocês vão ter noção do que ali está escrito, tá? Depois vocês podem até meio que refazer aquela imagem, sendo que com texto em português. Vamos ver. Outra coisa, documentos. Vocês também podem pegar um documento em PDF. Deixa eu voltar aqui. E traduzir todo... Se tivesse esse conhecimento há muito tempo atrás. Eu vou colocar aqui. Nem sei que é type falho, type. Ponto PDF. Tá, ok. Então, observe o que eu fiz. Eu acabei de fazer uma pesquisa em inglês bem aleatória, tá? E eu quis que o tipo do arquivo fosse em PDF, porque eu preciso que seja um PDF em inglês para eu poder mostrar para vocês aqui o recurso de traduzir em PDFs. Bem, vou abrir aqui esse daqui. Vou baixar. Pronto, isso daqui ajuda bastante no caso, pelo menos eu tinha uma professora que ela era assim.
ela mandava a gente pesquisar sobre alguns assuntos e que não tinha esses assuntos em português. Às vezes até tinha, mas assim, era muito pouco e não era muito aprofundado. E a nossa alternativa era buscar em inglês. E aí, para ler aquele PDF em inglês, para resumir, para estudar para apresentação, nossa, a gente ficava assim, caramba, a gente nem sabe ler inglês, o que é que nós vamos fazer? E aí, se vocês passarem por uma situação parecida, vocês só pegam um PDF e vocês traduzem. Então, deixa eu vir aqui, observem que eu baixei o PDF, eu vou abrir ele aqui, eu vou soltar. Ou poderia clicar na setinha para fazer o upload. E aqui eu vou pedir para traduzir. Vamos esperar um pouco. Ah, isso funciona também para o pessoal que está fazendo PIBIC, enfim. E às vezes, tipo, aí vai lá na base de dados e pesquisam por artigos em inglês, né? Porque precisa. E vocês precisam fazer a leitura desses artigos para poder utilizar eles como referência posteriormente. Mas e agora? Como é que eu vou fazer? Traduzem o PDF e aí vocês vão poder prosseguir com a pesquisa normalmente. Então, hoje, a diferença do idioma, vocês não saberem o idioma não vai ser um critério para vocês se desesperarem, porque temos ferramentas que traduzem, seja texto, seja imagens, seja PDFs e afins. Eu vou estar abrindo aqui o PDF que eu coloquei para traduzir e vejam que esse primeiro, que foi o que eu pesquisei, eu vou até colocar aqui, vou dar um zoom. Vejam que, ó, tá em inglês, certo? Já esse outro que eu coloquei para traduzir, tá tudo em português. Certinho? Traduza textos, imagens e até áudios. Certo? A opção de áudio, ela vai ficar disponível pelo celular. E aí vocês simplesmente colocam, sei lá, um áudio de uma fala em inglês, ou podem tentar colocar o áudio de uma música em inglês perto do microfone do Google Tradutor e depois ele vai trazer a tradução para vocês. E é isso. Os assuntos do primeiro módulo foram estes. E o que eu recomendo que vocês façam eu estou ensinando novamente, né, pelo computador, mas eu sei que a maioria de vocês mexe mais no celular. Então, tudo isso que eu estiver ensinando, tentem fazer pelo celular também, porque às vezes a gente aprende a fazer isso pelo computador, mas quando a gente está no celular, nossa, como é que eu faço para traduzir esse PDF agora? Eu não estou com o meu computador. Tá, mas você está com o seu celular. Tudo que você consegue fazer pelo computador, você vai conseguir fazer pelo celular também. Às vezes vai mudar um pouco por causa da interface gráfica do celular, né? Tipo, as imagens ficam um pouco. A interface em si muda um pouco, porque tem que ter se adaptar ao dispositivo, mas tudo que vocês viram aqui, vocês conseguem fazer pelo celular também, e eu recomendo que vocês pratiquem, tanto pelo computador quanto pelo celular, porque quando vocês não tiverem com o computador na frente, vocês vão saber se desenrolar tranquilamente, tá? E é isso, pratiquem bastante, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai ter monitoria e vocês podem tirar todas as dúvidas. Ah, não consegui reproduzir pelo celular, né? Tipo, então, entra na monitoria e eu vou estar fazendo junto com vocês, ensinando, explicando como é que faz, certo? E é isso. Até mais.